Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Bom, vou contar meu testemunho que aconteceu comigo esta semana. Eu tô aqui sentadinha, descansando porque eu operei. Sim, eu operei o colo do útero, né? Fiz a famosa cerclagem. A minha cirurgia estava marcada para segunda-feira, 2 horas da tarde. Então, eu comecei o meu jejum. Segunda, 5h50, foi minha última refeição. Quando eu cheguei lá, eu me internei tudo bonitinho e fui pro pré-parto, esperar a minha cerclagem. Fiquei no pré-parto sozinha, embora tivesse bastante grávida naquele dia. Muitas grávidas entravam, muitas grávidas saíam e eu sozinha ali, de jejum e cansada. Eu tava bastante cansada, sabe? E diversas vezes eu orava e pedia para Deus força, mas tudo que eu pedia para Deus, eu não sabia que Ele estava ouvindo imediato, Ele iria fazer. Naquele dia eu ouvia no corredor vozes das enfermeiras, de médicos falando: a gente tem que encaixar a Suelen para fazer. E nunca dava. E tentava encaixar e era um nascimento, tentava encaixar de novo, era outro nascimento. Aquilo se estendeu a tarde inteira. Chegou o limite do meu jejum, né? Que tem um limite que eles falam, porque se ficar muito tempo, aí cai a glicemia e fica ruim. Aí chegou e não conseguiram fazer. E eu sempre pedia para Deus, Deus, que eu não durma, Deus, que seja pessoas que me conhecem e que cuide de mim. E também tem alguém que segure a minha mão. Eu sempre quis isso comigo. E na segunda não aconteceu. Então veio a médica conversar, falou que ia trazer a comida e que eu iria ficar ali aguardando. Só que ali, como entra bastante gente, eu fiquei com medo. Então eu falei: doutora, eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para outro lugar. Se for para mim ficar, ou eu vou para minha casa e volto amanhã no horário. Ela falou: olha, só, a gente não sabe que horário que a gente vai fazer amanhã, é cedo. Então, a gente não vai te liberar. Aí eu falei: então tá bom. Eu fiquei lá, tudo. Aí ela falou: mas você vai para algum lugar, para algum quarto, alguma coisa. Aí eu fiquei lá aguardando e eu orava e falava: Senhor, eu quero ficar com alguém que conheça você, que saiba quem o Senhor é, porque eu já tô passando tanta coisa e eu quero ser cuidada. E elas me encaixavam num quarto, o sistema caía, derrubava e ia para outro. E assim foi, a tarde inteira, e não conseguia encaixar em nenhum quarto. Aí tinha um quarto que tava com a cama quebrada, ó, fazia tempo. Essa moça me relatou quando eu subi. E não conseguia encaixar. De repente o sistema entrou. Eu entrei no sistema sem ninguém colocar. E ela se perguntou: foi você que colocou a outra? Não. Foi você? Não. Oxe. Aí tá bom. Era Deus já trabalhando a meu favor. E eu entrei nesse quarto. Arrumaram lá a cama. A moça falou assim que só mexeram e já arrumou. Mas eu lá embaixo tava orando. Tava em fervente oração. Porque eu queria, sabe, assim, ficar num quarto específico. Porque tudo que eu tava passando, de repente, falou: Suelen, você vai subir. Já era 8 da noite, tá? Isso que me falaram era 5, aí tinha já se passado 3 horas. Quando eu subi era 8. Cheguei no quarto, era uma evangélica, né? Cristã. Aí a gente começou a conversar e ela falou que era evangélica. Ali eu vi que era o cuidado de Deus, porque era exatamente o que eu tinha pedido. Depois, a noite inteira, a gente conversando tudo, e foi uma ajuda para mim. Aí antes de descer, ela orou, a gente oramos junto. E quando eu entrei, eu fui a primeira de tudo. E eu ia eu ia demorar, viu? E de repente, Deus mexeu um negócio que eu mal abri o olho, a enfermeira tava lá: Olha, eu vou te preparar para descer. Mas já, ela já. E na hora que eu entro no centro cirúrgico, eu muito apreensiva a todo momento, sabe?
olho para um lado, para o outro, e eu vejo entrando pessoas conhecidas, médico conhecido, médico que da outra vez tinha cuidado de mim. E ali eu entendi que na segunda não era, mas na terça era. E o céu não estava de acordo com a segunda, o céu estava de acordo na terça, porque tinha pessoas para cuidar de mim, pessoas que Deus tinha enviado, e realmente foi um cuidado tremendo naquela sala que só o céu sabe explicar, que só Deus sabe explicar. Eu agradeço a Deus por cada cuidado, eu agradeço a Deus por ter me sustentado, agradeço a Deus por ter preparado pessoas, porque Deus prepara quem Ele quer, na hora que Ele quer. Ele prepara ímpio, Ele prepara quem Ele quer. E na terça-feira foi preparação. Eu desci, foi 10 horas, né? E eu entrei para a sala do centro cirúrgico, acredito que foi 10h30, né? Que lá não tem horário. E eu fui e fiquei na recuperação até 3 horas, depois eu subi pro quarto. Então, Deus, ele cuidou de mim, né? Ele cuidou de mim e tudo que eu queria, tudo que eu pedi em oração na segunda, e eu não queria dormir, tinha um detalhe, eu não queria dormir, eu queria ver, eu queria saber o que estava acontecendo comigo. E na hora da sedação, o anestesista falou, vai sedar? E a médica, não, ela não. Então, e eu tava muito preocupada e apreensiva com isso, e eu só falava pros outros, não quero isso, eu não quero, sabe? Lá em cima. Mas quando eu desci, eu fiquei quieta, e Deus, ele já ouvia, Deus, ele já sabia que eu não queria. Então, tudo que eu pedi, tudo que eu orei, clamei, verdadeiramente, que era a minha súplica mais sincera, naquele exato momento, porque eu não sabia o que iria acontecer, eu não sabia. Deus, ele estava atendendo, ele estava enviando anjos. Eu acredito que na segunda, Deus, ele cuidou para que na terça fosse exatamente do jeito que fosse, porque foi perfeito. Eu levantei da cama depois que eu subi, que passou o tempo da anestesia, eu tomei meu banho, eu andei e Deus, ele cuidou de mim, Deus, ele zelou por mim, ele preparou profissionais, eu passei pela mão do homem, mas a mão dele estava na mão do homem, a mão dele estava estendida sobre mim, porque na hora que eu fui na recuperação, eu não fui para obstetrícia. Depois de você ganha, você vai para obstetrícia, eu fui para geral, porque quem cuidou de mim foi profissionais da geral. E tinha uma enfermeira que ela falou assim, Jesus te ama, ele cuida de você, ele se importa com você. E realmente ele se importou, ele cuidou. E o versículo que ficou na minha meditação é o de sempre, que é: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu tinha tudo para me abalar na segunda, mas eu me lembro que eu orava e pedia muito para Deus. A minha súplica era tão sincera. Eu acredito que na segunda eu movi o coração de Deus. Deus, ele teve compaixão de mim de tal forma que eu lembro que eu pedia detalhes. Eu falava, Senhor, eu quero alguém que segure minha mão, eu quero alguém que esteja comigo. E assim foi. Foi cada detalhe que eu pedi, cada detalhe que eu clamei. O medo, ele não sobressaiu. Mas o que saiu foi a fé, a esperança. Foi a confiança. A confiança foi maior, né? O medo, ele tentou, teve um momento que ele tentou me afogar quando eu tava naquele pré-parto. Mas a todo momento eu lembrava que eu tinha um pai que ele tava cuidando de mim e que nada iria sair do controle dele. Ele estava no controle. E se o controle dele fosse recolher o meu filho, ele estava no controle. Se o controle dele fosse fazer tudo dar certo, ele estava no controle. O controle dele não é o meu controle. Ele tem o controle porque ele vê lá na frente. Então, a todo momento, eu orava e falava, Senhor, cuida de mim só. E faça que eu entenda o teu trabalhar. E quando na segunda eu fiquei cansada, eu fiquei exausta, eu falei, Senhor, mas eu queria hoje, né? Eu saí de casa preparada para hoje. Mas quando na terça aconteceu, eu entendi.
que o nosso tempo não é de Deus. Os nossos planos nunca foi o de Deus. E que Ele faz o possível e o impossível por aquele que Ele ama. Ele cuida exatamente daquele que Ele ama, com amor e com zelo. E quando eu passei por tudo isso, eu queria só ser cuidada por pessoas que me conhecessem, né? O hospital é grande, tem muitos profissionais. E quando entrou pessoas conhecidas, meu coração tranquilizou e eu entendi que ali Deus estava falando. Não é no teu tempo, é no meu porque eu cuido. Não é do jeito que você pensa, mas pode ser do jeito que você pede. E pedindo com fé, você receberá. Então, eu acredito que Deus, ele na segunda ele só estava anotando e na terça ele foi realizar. Porque a Bíblia fala também que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Ele poderia não fazer. Ele poderia não fazer nada, porque ele é Deus, independente se ele faça ou não faça. Mas o que mais me comove é que ele fez. O que mais me comove é que ele sentiu a minha dor. O que mais me comove é que ele teve compaixão de mim. O que mais me comove é que ele ouviu minha oração no quarto, às 7 da manhã. O que mais me comove é que ele é o meu pai e ele cuida dos detalhes e ele não perdeu nada, nem o controle da minha história. Ele sempre esteve no controle. E o que a gente passa, né, serve de experiência e lição. O que me aconteceu, eu vou levar pelo resto da vida. E o que eu tenho também é pelo resto da vida. Mas Deus, ele cuidou da minha primeira gestação e da segunda não vai ser diferente. E tudo que acontecer vai ser do controle do meu Deus. Porque ele não perdeu o controle, né? Eu acredito que tudo que vem é para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Eu tô sendo moldada, né? Eu tô na mão do oleiro. Porque é horrível você ficar aqui de repouso, você não poder limpar a casa, não poder fazer nada. É horrível. Mas eu acredito que Deus, ele tá no controle. Eu acredito que a vitória é maior. A bênção é maior do que qualquer dor, tá? Gente, foi esse meu testemunho, tá? Um beijo, um forte abraço. Fiquem todos com Deus e confiem, tá? E confiem, pede com fé, porque você vai receber, tá? Um beijo. E eu vou ficando por aqui, mas eu vou contar o que aconteceu, como que foi a descoberta, o que fizeram, que exame que fizeram, como que foi o procedimento, tá? Eu não vou entrar nisso porque senão vai demorar. Mas eu vou contar um dia, tá? Um beijo. Fui.